Bora para mais uma? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, esse é o canal W Miner e quem nunca precisou de um empréstimo para sair do sufoco, que atire a primeira pedra, porque eu quero que você imagine um lugar onde você pode pegar um empréstimo com o menor juros possível, sem burocracia, sem gerente querendo te empurrar alguma coisa enquanto sorri para você, porque ele sabe que você precisa e ele quer bater a meta dele. Quem já lidou com bancão sabe do que eu estou falando. Eu quero que você imagine que nesse mesmo lugar é possível ter uma renda passiva em cima das suas criptos que vão ser utilizadas para serem emprestadas para outras pessoas. A gente vai falar o básico e a gente vai aprender sobre a Aave, a maior plataforma de empréstimos descentralizados dessa internet. Não é a única, a gente vai focar só nela porque é a maior de todas. Em troca eu quero só o like. Se você não é inscrito, não tem problema nenhum, cara. Metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então só se você gostar, só se você achar bacana a forma como a gente explica as coisas aqui, aí você se inscreve, porque, cara, vai ter muito conteúdo bacana. Você vai querer estar aqui com a gente. Vamos bater 5 mil, depois vamos bater 10 mil pessoas. Você vai estar lá. E se você já é inscrito, dá uma conferida aqui. Vê se o sininho está ativado, porque às vezes o YouTube mete o louco, não entrega meus vídeos. A gente resolve isso agora, quando você ativa o sininho. Então, vamos ao que interessa. Deixei na tela da Aave, deixei nessa parte para você ver que a gente não está falando de nada marginalizado, obscuro, nem nada do tipo. Pelo contrário, como se trata da maior plataforma de empréstimo em blockchain que existe no DeFi, a gente está falando de uma movimentação superior a 3 trilhões de dólares. Isso só acontece porque ela é acessível. Leva isso em consideração. Ao invés de você achar que é algo difícil, distante de você, você vai perceber nesse vídeo que é extremamente acessível. E eu vou te mostrar como, vou dar alguns exemplos, a gente vai imaginar uma situação juntos e vamos resolver essa questão. E aí você vai ver como ela se aplica na sua vida, nas suas situações. Quando você clica aqui, você é levado para essa página e eu vou te explicar tudo que está na tela, mas eu quero que antes disso você imagine a seguinte situação. Você tem um carro que você utiliza ele para trabalhar ou para levar sua família, para resolver as suas coisas, e o seu carro quebrou e você está apertado de grana agora, como a maioria de nós, né? E aí você precisa consertar esse carro com urgência. E você tem duas opções. Pegar um empréstimo no banco, e eu convido você a dar uma olhada no seu aplicativo de banco, simular um empréstimo e ver como é que ficaria se você precisasse pegar. Inclusive, para gravar o vídeo eu fiz uma simulação no meu banco, estava dando mais de 5% ao mês. Aqui todos os juros que a gente falar são anualizados, então é os juros no ano, não é mensal, e aí isso já faz uma diferença absurda. A outra opção que você tem para consertar o seu carro e a outra opção que você tem é vender um pouco das suas criptos. E a gente sabe que em momentos de correção, quando cai e a gente acha que vai subir de novo, é um gosto amargo fazer isso, a gente fica chateado, a gente passa a semana inteira chateado com isso, mas agora você vai ter uma terceira opção que é a seguinte: você pode pegar a sua cripto, colocar como garantia, como colateral, pegar um empréstimo, resolver o seu carro, cara, botar esse carro para andar e ficar tranquilo, porque você não vai ter uma parcela de empréstimo para ficar pagando, você não vai ter um juros absurdo para ficar se preocupando, nada disso. Vou te mostrar como é que funciona e como eu sei que você é uma pessoa sagaz, você vai perceber que dá para aplicar isso de outras formas. A gente só vai usar esse exemplo do carro porque ele é um bom gancho. Aqui você pode colocar as suas criptos como supply. O supply ele serve para outras pessoas pegarem emprestado. Então, quando você coloca aqui, você recebe um juros anual. Embora a gente não está vendo ali um juros muito alto, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a ganhar mais. Fica tranquilo. E aqui você vê que com o Ethereum você ganha 1,23. Quando é o USDT, que é uma stablecoin, você ganha 3,23% ao ano, rendendo de forma passiva, tranquilo. Outras pessoas pegam. Tem uma lista aqui imensa de ativos com seus juros. Alguns rendem muito pouco, alguns rendem um pouco mais. Existe também a questão de incentivos, que você pode clicar aqui. Tem vários incentivos diferentes que surgem, fecham de vários momentos. Então, cara, dá para ganhar ainda mais quando você se aprofunda nesse tipo de assunto. Aqui a gente só vai falar do básico. E desse outro lado aqui, você tem os ativos que você pode pegar emprestados. E aí eu falei muito de juros do banco. Observe esses juros aqui. Você pode pegar o USDT, a gente está falando de dólar, a menos de 5% ao ano. A gente não está falando de mensal aqui, a gente está falando de ano.
Não só isso, não vai ter uma parcela para você ficar pagando. Não escolhe uma data e aquilo ali é debitado da sua conta. Nada disso. Você paga quando você quiser e quanto você quiser. Lembre-se, você passou por um sufoco, você precisa de tempo para se organizar e aqui permite que você tenha isso. Agora, vamos nos atentar como isso funciona. Se você vai colocar Ethereum, que é o exemplo que a gente está dando aqui, eu convido você a clicar, ver a parte de detalhes para você saber o quanto que você coloca de Ethereum e quanto que você pode pegar emprestado. Afinal, não é um para um. A gente está falando de uma garantia, então tem que ficar um saldo ali, entre outras coisas que eu já vou comentar. E aqui você vê que é possível pegar até mais de 90% do valor que você colocou ali como colateral emprestado. Então imagina que você colocou $1.000 em Ethereum, naquele momento ali que você depositou $1.000, você pode pegar até $900 aproximadamente de empréstimo, tranquilamente, vai estar coberto, vai estar tudo. Eu não recomendo você pegar o máximo possível, porque a gente está falando da saúde do seu empréstimo. Como é Ethereum, a gente sabe que ele pode subir, mas ele também pode descer. Se ele desce, ele também está descendo a sua linha de garantia e ele pode começar a utilizar a garantia que você colocou, que é para isso que ela serve, para ir pagando o empréstimo. Ele não faz isso numa porrada só, tá? Ele vai fazendo isso aos pouquinhos, mas é importante você levar isso em consideração. Manter um nível de saúde entre supply e aquilo que você pega emprestado é extremamente interessante para você. Entenda isso, a gente só está falando do básico. Se vocês quiserem, deixa no comentário que eu vou aperfeiçoando isso daí, vou falando, a gente vai avançando mais nesse tipo de assunto. Outra coisa que você precisa entender é a seguinte: se você colocou Ethereum como colateral e você pegou dólar, significa que se Ethereum subir, você vai ter uma saúde melhor. E cara, chegou onde você quer, onde você achou interessante, um preço que você venderia, você pode utilizar ele para poder pagar o seu empréstimo. E nem precisa fazer isso de forma total, você pode fazer isso de forma fracionada. Então você tem todas essas opções para você ir administrando a sua dívida de forma saudável, tranquila, mais uma vez, sem dor de cabeça. Agora, você que chegou até aqui já começou a fazer sinapses e pensou no seguinte: imagina um mercado de alta. E aí, ao invés de você colocar o Ethereum como garantia, você coloca dólar. E aí você coloca os próprios $1.000 como garantia ali, rendendo juros bacana. Perfeito. E aí você pega Ethereum emprestado. Porque você está imaginando o quê? O mercado já está alto, deve corrigir. Vai sair um Twitter aí que vai derrubar o mercado todo ou algo do tipo. Você pega, sei lá, $500 em Ethereum emprestado, conserta seu carro, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E Ethereum cai de preço. O que aconteceu com a minha dívida? Ela diminuiu. Se Ethereum caiu metade do preço, a sua dívida ela está em Ethereum. Então, se você pegou $500 de Ethereum naquele momento e agora Ethereum está valendo menos, vai cair pela metade. Se caiu metade, a sua dívida vai pela metade. Isso é extremamente inteligente, extremamente arriscado também, porque não tem como a gente prever o mercado, a gente consegue ter ali uma noção só, mas pode te quebrar um galho que você não faz ideia. Entender as possibilidades te permite tomar decisões mais coerentes com a situação. Agora você sabe que a ferramenta existe e você pode pensar em outras formas de utilizar ela. Mas não é só isso. É possível também você construir uma renda passiva utilizando a Wave de uma forma bem simples e bem intuitiva também. Vou te mostrar. Toda vez que você coloca um ativo aqui para poder fazer o supply dele, você recebe um recibo. Esse recibo é chamado de A-Token. Você pode pegar esse recibo, vem até aqui ó, em Staking, clica aqui, vai abrir essa tela para você. Você pega esse recibo e coloca ele para render mais juros. Então você vê que temos esses juros aqui rendendo. Vamos pegar o SDT como exemplo, 3,23, e aí você soma aquilo ali com esse outro rendimento. A gente está falando de quase 6%, e a gente tem ali um rendimento na casa dos 10% ao ano, com seus dólares rendendo de forma tranquila, sem preocupação com nada. Com o Ethereum, você tem a versão do Ethereum embalado aqui também para poder render para você. Você pode olhar em outras redes, as outras opções que você tem, mas é uma forma de renda passiva bem tranquilinha. Não é a melhor de todas, mas cara, é importante saber que existe, que até mesmo o seu recibo ali pode te render uns juros. Agora, a gente precisa falar dos riscos de tudo que a gente está fazendo aqui. Primeiro risco de todos, sempre vai ter o risco do contrato inteligente. Tudo que envolve DeFi, existe esse risco, leva isso sempre em consideração. Agora, os riscos mais relevantes é o seguinte:
uma queda do mercado, vai gerar várias liquidações e isso pode influenciar nos empréstimos que você tem. Inclusive eu já passei por isso, tá? Ele vai lá, ele pega uma parte do teu supply, usa para poder pagar a dívida, para não ficar tão arriscado assim. E existe também o risco do slashing. O staking, ele serve para isso. Stake é você apostar os seus tokens em troca de juros. Ele é utilizado para cobrir ali algum rombo que aconteça. Cara, é extremamente difícil disso acontecer, mas existe a possibilidade e eu preciso falar sobre ela, que é para te ajudar a tomar decisões corretas e não ficar expondo o seu dinheiro a risco que você não quer correr. Deu para entender? Esse é o básico da Wave. Se você ficar com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. A gente pega o seu comentário, transforma em vídeo. Por hoje é só e até a próxima.